Nem os próprios servidores públicos respeitam os papéis rabiscados quando o assunto é arma de fogo. Este é o Visão Libertária. Este artigo foi sugerido e escrito por Leonardo MC, revisado por Coreia com K e narrado por Rafael do Fraier. O ativismo judicial se adapta à necessidade de interpretação das normas conforme o momento, não importando se no passado interpretou de forma diametralmente oposta quando foi conveniente. Segundo a ética libertária, nenhum cidadão precisaria de autorização estatal para possuir e portar armas de fogo. Contudo, uma vez que as consequências de enfrentar o Leviatã são gravíssimas para aqueles que não pretendem cometer nenhum tipo de agressão a outro cidadão, acabamos nos submetendo às regras estatais para exercer o direito à legítima defesa. Infelizmente, temos que recorrer ao utilitarismo dos projetos de leis para serem aprovadas. Todavia, a discussão no Congresso nunca é focada em solucionar problemas dos cidadãos. Poderia escrever um texto imenso sobre as vantagens utilitárias de se flexibilizar a legislação de controle de armas de fogo no Brasil. Porém, a situação atual é tão caótica que, por mais rígidas e absurdas que sejam as leis estatais, já seria uma grande vitória se elas fossem ao menos respeitadas pelo próprio Estado. Em 22 de dezembro de 2003, foi aprovada a lei apelidada de Estatuto do Desarmamento. Em um dos seus artigos, fica estabelecido que, além de cumprir alguns dos critérios claramente objetivos, como certidões de antecedentes criminais, laudo psicológico e comprovante de residência, o cidadão deva declarar a efetiva necessidade de possuir uma arma de fogo. Já para poder portar uma, o indivíduo, além de cumprir aos requisitos objetivos, deve demonstrar a efetiva necessidade de portar arma de fogo. Acontece que o primeiro decreto que regulamentou a referida lei determinou que a mera declaração de efetiva necessidade fosse submetida à análise subjetiva da Polícia Federal. Assim, equipararam de forma arbitrária e ilegal uma mera declaração de caráter objetivo a uma demonstração de caráter subjetivo, a qual deveria ser aplicada somente nos casos de pedidos de porte de arma de fogo. Em suma, o Legislativo, apesar de não ter expressamente proibido o cidadão de adquirir armas de fogo, foi atropelado pelo Poder Executivo, que, por sua vez, delegou à Polícia Federal o caráter de dizer quem poderia ter ou não uma arma. Apesar de toda a burocracia e malabarismo jurídico existente até então, ainda era possível que o cidadão comum pudesse adquirir sua pistola, desde que obtivesse a permissão do delegado federal. Ou seja, se esses asseclas do governo não fossem doutrinados a desarmar o pagador de impostos, eles poderiam simplesmente deferir o pedido de compra de pessoas que tivessem atendido aos requisitos claramente objetivos da legislação. Contudo, na prática, quem desarmou o cidadão brasileiro foi a Polícia Federal. Os defensores do Leviatã poderiam alegar que não cabia aos delegados federais questionarem a aplicação de um decreto ilegal, uma vez que somente o Poder Judiciário poderia anular tal ato. Porém, os servidores não aguardariam a referida intervenção do Judiciário quando a futura legislação do governo Bolsonaro tivesse aplicado diametralmente oposta àquela que, outrora, convergiam aos seus interesses pessoais desarmamentistas. Entre o governo Lula e o governo Bolsonaro, tivemos o governo Dilma, no qual tomou posse no Supremo Tribunal Federal o ministro Fux, o qual afirmou em entrevista, abre aspas, "Acho que tinha que vir uma solução legislativa, sem plebiscito mesmo. Todo mundo sabe que o desarmamento é fundamental. É um exemplo de defesa do povo contra o povo. Acho que o povo votou errado. Para que serve você se armar? Não se entra na casa das pessoas para ver se tem dengue? Tem que ter uma maneira de entrar na casa das pessoas para desarmar a população." Fecha aspas. Em 2019, Bolsonaro regulamentou o Estatuto do Desarmamento, conforme a correta interpretação da lei, ou seja, transformou a necessidade de declarar efetiva necessidade de possuir arma de fogo em um ato objetivo e unilateral, ao contrário da necessidade de demonstrá-la conforme regulamentação vigente do governo Lula. Contudo, às vésperas da eleição de 2022, o ministro do STF, Edson Fachin, decidiu dar interpretação conforme a Constituição de, nos pedidos de posse de arma, o interessado deveria demonstrar a efetiva necessidade. Tal decisão foi emitida no âmbito da ação direta de inconstitucionalidade, conhecida como ADI,
Ressalta-se que tal ADI estava, no momento da decisão do ministro Fachin, sob pedido de vistas do ministro Nunes Marques. Ou seja, Fachin não respeitou o colega ao atropelar um pedido de vistas e emitir uma decisão para um processo que deveria estar suspenso até que fosse devolvido para julgamento. Retornando ao ano de 2019, o governo Bolsonaro declarou que teriam presumida a efetiva necessidade de portar arma de fogo algumas categorias profissionais e desportivas. Entretanto, tal decreto não durou muito tempo e o governo acabou recuando. O interessante é que os valorosos delegados federais que outrora alegaram não poder descumprir o decreto até que houvesse alguma alteração mediante revogação ou até mesmo decisão do Poder Judiciário, não seguiram o mesmo raciocínio quando o entendimento não era conveniente. Ou seja, nos dias que o decreto estava em vigor presumindo efetiva necessidade para alguns cidadãos, ele deveria, conforme alegado pela própria Polícia Federal, ter sido respeitado. Não foi o que aconteceu. Pedidos de porte de arma embasados na legislação vigente à época foram desrespeitados, pois, conforme pareceres de indeferimento obtidos, tal decreto era ilegal. Por último, em 1º de janeiro de 2023, Lula emitiu um decreto presidencial no qual determinou que as armas adquiridas por CACs, caçadores, atiradores e colecionadores de armas, durante o governo Bolsonaro, deveriam ser cadastradas na Polícia Federal, em completo desrespeito ao próprio Estatuto do Desarmamento, que delega tal atribuição ao Exército Brasileiro. Em qualquer país sério, este documento seria imediatamente considerado ilegal. Contudo, no Brasil, não só ele permaneceu em vigor, como foi regulamentado por uma portaria do Ministério da Justiça e Segurança Pública, o qual foi mais além e declarou que as armas que não fossem cadastradas seriam apreendidas e seus possuidores seriam presos por posse ou porte ilegal de arma, conforme o caso. Uma bizarrice jurídica sem fim. A portaria contrariou expressamente o que diz uma lei federal e ainda foi contrária ao entendimento do próprio Superior Tribunal de Justiça do ano de 2014, o qual determinou que o crime de posse ilegal de arma de fogo poderia ser aplicado apenas a quem não possuísse o seu registro. Ou seja, se o cidadão possuísse o registro da sua arma, ainda que vencido, teria cometido apenas uma mera infração administrativa por não renovar o documento. Entretanto, nenhum crime poderia ser cometido por possuir uma arma cuja propriedade supostamente havia sido assegurada pelo próprio Estado no passado. Por fim, vale lembrar de um caso ocorrido no Distrito Federal em que uma agente de Polícia Federal indeferiu o pedido de porte de arma solicitado por um instrutor de armamento e tiro, no qual havia se embasado em um contrato de trabalho com a própria PF em que estaria garantido seu direito ao porte de arma. O mais curioso dessa situação é que o referido contrato havia sido assinado pela própria agente que negou o pedido, que afirmou em seu parecer que o contrato era manifestamente ilegal e ultrapassava as atribuições da Polícia Federal. Após tudo isso, fica a pergunta: ainda existe algum brasileiro que acredita que não estamos em um estado de exceção? Obrigado por sua audiência. Se você gostou desse vídeo, clique no ícone de curtir abaixo e compartilhe o vídeo em sua rede social. Se você deseja ser notificado de outros vídeos, clique em se inscrever e depois no ícone de campainha. Um abraço e até a próxima.